Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as quintas-feiras, temos hoje aqui mais um TBT da TV para você no canal do YouTube do Observatório da TV. Eu não quis fazer de propósito, tá? Mas rimou. E peço a você sempre, né? Todas as semanas, em todos os vídeos, eu peço a você. Se você ainda não for um dos nossos mais de 24 mil inscritos já, obrigado a todos vocês. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações, assim todo o conteúdo que nós publicarmos, você é avisado e não perde, já vê assim que puder. E quando você não puder acompanhar os vídeos, ou quiser acompanhar de novo, relembrar, mas o áudio for mais fácil para você, procure pelos conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida, que eles estarão lá também, certo? No dia 31 de março de 1996, portanto já está fazendo agora 25 anos, não é? A TV Globo lançou, nas suas noites de domingo, um programa que foi um sucesso instantâneo e durou 6 anos fazendo esse sucesso, né? Curiosamente, o último episódio foi ao ar no aniversário de 6 anos de exibição, no dia 31 de março também de 2002, né? Eu falo do Sai de Baixo, né? Um grande sucesso mesmo, que é reprisado no canal Vivo, à torto e à direito, fazendo sucesso. Recentemente foi reprisado pela TV Globo também, fazendo sucesso, sábado à tarde, apesar do retalhamento total dos episódios para caber ali nas necessidades da grade, não é? Segundo o que dizem, né? Rendeu um filme lançado em 2019, rendeu um especial de 4 novos episódios em 2013, produzidos especialmente para o canal Viva, justamente por conta do grande sucesso da reapresentação, né? Que chegou a ser diária durante algum tempo no canal e depois passou a ser semanal, não é? Sai de Baixo é um marco da década de 90 e do humor na TV, né? Ele representava uma volta a uma fórmula, por exemplo, como a da Família Trapo, que fez muito sucesso na TV Record nos anos 60, né? Com Ronald Golias, Renata Fronze, Otelo Zeloni, Cidinha Campos, Jô Soares, enfim, né? E que era um programa sobre as dificuldades ali do dia a dia de uma família, né? Transmitido, gravado, porém era gravado ao vivo, né? Ou transmitido ao vivo também em determinadas ocasiões. Sai de Baixo tinha essa proposta, né? Mas inicialmente o Sai de Baixo não era pensado como nós efetivamente o conhecemos, né? Primeiro que ele nem na Globo seria exibido. É muito curioso a gente pensar nisso, né? Mas pois é. Daniel Filho, o seu criador, junto com o ator Luiz Gustavo, que participou dos 6 anos do programa, né, e do filme, e dos episódios especiais do Viva, enfim, eles pensaram num projeto assim, que fosse ao vivo, falasse de uma família ou de mais de uma família, né, ofereceram essa proposta de um sitcom feito ao vivo com presença de plateia para Silvio Santos, no SBT. Na ocasião, ambos estavam fora da TV Globo, Luiz Gustavo e Daniel Filho. Silvio Santos até se interessou pela proposta, mas a coisa não encaminhou-se muito bem e ele estava vivendo um momento muito bom do seu programa nos domingos, especialmente no final da noite, quando o Fantástico terminava e ele tinha um programa de grande êxito, que era o Topa Tudo por Dinheiro, né? Que foi o grande concorrente do Sai de Baixo, inclusive ali na faixa de 22 horas dos domingos, né? O projeto não andou no SBT, foi oferecido para a Globo, que acreditou nele. E começou-se ali então, no final de 95, a rodada de conversações para colocar o programa no ar na grade de 96. Né? Ao contrário de alguns outros projetos que até depois vingaram na programação do ano seguinte, como A Diarista, por exemplo, né? Já nos anos 2000,
Sai de Baixo não teve um programa de teste no final de 95, como especial, para ver se valeria a pena colocá-lo na grade de 96. Na época isso não era assim tão usual. A Globo já apostava em determinadas coisas sem fazer pilotos transmitidos para o público, né? Então, o programa estreou em 96 já na grade para aquele ano. E sempre os novos episódios começavam ou no último domingo de março, ou no primeiro domingo de abril, né? A época em que a Globo iniciava sua programação inédita anual, né? A nova temporada. Hoje em dia não tem muito isso, né? Existem muitos lançamentos de vários gêneros o tempo todo. Já em janeiro temos várias estreias, né? Várias novidades na programação. Isso é uma contingência também do jogo da disputa pela audiência, que se alterou nesses 25 anos, né? Ao mesmo tempo não se alterou tanto assim, porque a TV Globo continua o que é e o que era na época, né? Enfim. O Sai de Baixo, inicialmente, não se chamaria Sai de Baixo, mas sim Amigos Amigos. O início daquela expressão amigos, amigos, negócios à parte, né? E não seria sobre uma única família que mora num apartamento, mas sim mais de uma, num condomínio, né? O funcionário desse condomínio, o Tom Cavalcante, interpretaria, como interpretou realmente, né? Ele seria o elo entre os apartamentos e haveria uma família aqui, uma família ali, né? Inicialmente, Aracy Balabanian não fazia parte do elenco, até porque quando essas negociações começaram para colocar o projeto no ar, ou então Amigos, ela ainda estava participando da novela das 8, A Próxima Vítima, num dos seus melhores desempenhos, inclusive, né? Filomena Ferreto. E uma pessoa que estava nas primeiras listas, vamos dizer assim, do elenco do Sai de Baixo, acabou não participando dele, que era Luiz Fernando Guimarães. No lugar dele, quem acabou fazendo o personagem foi Miguel Falabella, né? E além deles, já se falava no princípio em Marisa Hort, em Cláudia Gimenez e em Luiz Gustavo, né? Tirando Luiz Fernando Guimarães e com a entrada de Aracy Balabanian, todos acabaram efetivamente estreando a primeira temporada do projeto, que até se chamar Sai de Baixo, também ganhou temporariamente o nome de Querida Família, isso já quando deixou de ser mais de um apartamento e os personagens foram concentrados em um único, aqui em São Paulo, né? O prédio onde eles moravam ficava no Largo do Arouche, que é na região central aqui da cidade, né? E esses personagens, então, quem são? Um deles, o dono do apartamento, é o Vanderlei Matias, o Luiz Gustavo que fazia, né? O Vanderlei, ou o Vavá, como todos o chamavam, né? Ele era um solteirão ali dos seus 50 anos, por aí, que vivia muito bem com uma namoradinha ou outra, né? Algumas até mais jovens do que ele, nem sempre tão inteligentes, mas enfim. E quem o ajudava ali a cuidar da casa, manter as coisas em ordem, era uma empregada da sua total confiança, Edileuza, que era o papel da Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez, na ocasião, ela estava ausente da televisão um pouco, né, porque havia deixado o elenco da Escolinha do Professor Raimundo, onde ela interpretou por muitos anos uma personagem de muito sucesso popular, a Cacilda, né, com o seu apetite sexual sempre muito voraz, enfim. E queria fazer uma coisa diferente também, né? Inclusive isso rendeu a ela um breve dissabor com Chico Anísio nessa época, segundo ela mesma, né? Ela disse que não brigou com Chico Anísio, mas ele sim não gostou muito dela deixar a escolinha, né? Pois bem, Marisa Hort vinha de algumas novelas, né? Ela que também cantava e canta, né? Ela cantou na banda Lune, uma das vozes que ilustram o tema de abertura de Que Rei Sou Eu, por exemplo, né? De 1989. E havia participado de duas novelas de Silvio de Abreu, Rainha da Sucata e Deus nos acuda, em 90 e 92, né? Miguel Falabella havia acabado de fazer duas novelas, A Viagem, que vemos agora novamente no canal Viva, e Cara e Coroa, também uma novela das 7 como A Viagem, na qual ele vivia um vilão chamado Mauro Alcântara Prates, né? Aracy Balabanian, como eu disse, saiu de A Próxima Vítima e já caiu no Sai de Baixo. Tom Cavalcante participava dos programas de humor, né? Notadamente da Escolinha do Professor Raimundo, né? E esses personagens foram todos juntos ali, além do Vavá e da Edileuza, nós tínhamos a Aracy vivendo a Cassandra, que era a irmã do Vavá, que vai à falência, enfim, tem uma derrocada financeira total depois da morte do marido dela, que era um brigadeiro, né, o Brigadeiro Salão, e o pai da Magda, uma moça não muito provida de inteligência, que era o papel da Marisa, né,
E a Marisa, a Magda, era casada com um grande malandro, um trambiqueiro, picareta, safado, enfim, que era o Caco Antibes. Uma pessoa que arrotava uma nobreza que não possuía porque dependia dos cartões de crédito do tio da esposa e de golpes, de trapaças que ele aplicava, né? Nem sempre com muita cumplicidade ali da sua família, né? É uma fórmula que costuma dar certo, uma família com seus problemas, né? Temos aí a grande família para mostrar isso e falamos dela no TPT da semana passada também. Se você não viu, confira, né? E confira também os nossos outros programas todos aqui no nosso canal, né? Fazemos com muito carinho para vocês. O Sai de Baixo explodiu, né? Foi um grande sucesso. O primeiro episódio, exibido nesse dia 31 de março de 1996, foi A Festa de Babette, né? Babette era uma namorada que o Vavá tinha que arrumar para dizer que ia se casar e, portanto, não podia abrigar a irmã, a sobrinha e o marido da sobrinha naquele apartamento, embora metade dele fosse da irmã, da Cassandra, né? E a Babette, quem finge ser, é o Ribamar, o porteiro do prédio, o Tom Cavalcante, né? Esse episódio foi escrito pelo Miguel Falabella e pela Maria Carmen Barbosa, sua parceira de muitos trabalhos, né? Inclusive de um outro que recuperou um pouco da ideia do que teria sido o Sai de Baixo, que é o nosso Toma Lá da Cá, né? Que estreou em 2007 e que está em reprise atualmente também. Já esteve, parou, voltou, né? E também é um sucesso da grade do canal Viva. Depois de A Festa de Babette, o primeiro episódio, que teve participação especial também da Paula Burlamac, tivemos mais 240 episódios do Sai de Baixo nesses 6 anos no ar, né? E mais 4 especiais. Então, vamos aí para 245 episódios. Os grandes fãs de Sai de Baixo, que vão poder me corrigir se eu estiver errado, né? Aí eu mando um abraço para os meus amigos, o Danilo Rodrigues e o Júlio Bernardes, que se assistirem esse vídeo, qualquer incorreção, eles vão poder aqui escrever na caixa de comentários ou me falar diretamente. Eu tenho certeza que o que eu disser erroneamente ou me esquecer de contar, eles podem contar sem dúvida alguma, né? E o Sai de Baixo se tornou uma instituição da noite de domingo, né? Porque os comentários que cada episódio gerava, as paixões pelos personagens, o ódio pelos pobres, que gerou até uma certa polêmica, né? Hoje em dia é um pouco criticado, né? Na época já era, mas hoje é mais, né? Que o Caco Antibes tinha pelos pobres, né? Ele dizia que tinha horror a pobre, que o pobre vai comer cajuzinhos e beijinhos e fazer farofada, se juntar todo mundo num carro passando calor para ir farofar no litoral, né? Aquela coisa toda. Ele falava com muita, né? Muita virulência sobre os vícios, virtudes e vicissitudes dos pobres, né? Ironizava os nomes das pessoas pobres, americanizados com Ys, com Ls, com Ks e Hs, enfim, né? Então, embora fizesse muito sucesso e fosse considerado, pelo menos na época, engraçado, né? O Caco Antibes hoje é um pouco criticado por conta dessa sua postura, né? De ter horror a pobre, o pobre isso, o pobre aquilo, né? E também a sogra dele, a Cassandra, tratava muito mal os empregados, né? Ela os chamava de uma maneira muito pedante de criadagem, né? Notadamente a Edileuza e o Ribamar, né? Mas aquilo funcionava muito bem, né? Nós temos que lembrar que é dos anos 90. E demandas que existem hoje, se existiam, não tinham as redes sociais para fortificá-las, não é? Então, realmente, nós temos sempre que analisar programas, filmes, livros, enfim, de acordo com o contexto no qual eles foram produzidos, né? E, embora podem passar exemplos não muito louváveis num tempo posterior, nem por isso eles perdem o seu valor cultural e artístico, né? É bom que a gente analise sempre levando em conta os contextos de produção. Pois bem, Sai de Baixo teve algumas mudanças no elenco, algumas ausências, né, no decorrer dos 6 anos que passou no ar, porque, inicialmente, esse sucesso foi tão grande que Cláudia Gimenez, na segunda temporada, ela não participou, né, ela saiu em 97, não estava mais, né, entrou Márcia Cabrita no seu lugar, fazendo outra empregada, né, a Luzineide. A direção do programa chegou a pensar em fazer participações especiais de diaristas, né?
até que uma agradasse mais ao público e ficasse, mas Márcia Cabrita já agradou bastante e acabou ficando depois de, por alguns episódios, essa figura da diarista ser cumprida pela atriz Ilana Kaplan, né? Márcia Cabrita ficou até o ano 2000, salvo erro meu, né? E nos últimos tempos do Sai de Baixo, uma outra empregada surgiu, que foi a Sirene, que era interpretada pela Cláudia Rodrigues. Nessa altura, nós temos outros personagens que foram surgindo também, né? O Caquinho, que é o filho do Caco e da Magda, um garotinho assim de uns 10 anos, que durante um tempo foi um boneco, quando era bebê, no carrinho, né? O boneco levantava assim, aparecia, falava uma barbaridade qualquer e deitava de novo. E depois apareceu como menininho mesmo, que era o Lucas Ornos que fazia, né? Mas dentro desses 6 anos não durou tanto assim também, tanto um quanto o outro, né? E de 2000 para frente tivemos 2 novos personagens. O Seu Pereira, que era um grande pão duro, sócio do Vavá num restaurante e que era apaixonado pela Cassandra, interpretado pelo Ari Fontoura, não é? E o empregado dele, o Ataíde, que era vivido pelo já saudoso Luiz Carlos Tourinho, né? E Ataíde começou a fazer mais ou menos as vezes do Ribamar. Por quê? Em 2000, o Tom Cavalcante ganhou o sonhado programa solo dele na TV Globo, que era exibido também domingo, mas de tarde. Chamava-se Megaton, né? Então ele deixou o Sai de Baixo. E Cláudia Gimenez deixou o Sai de Baixo, segundo constou na época, por divergências entre os integrantes do elenco e da Cláudia com pelo menos um dos diretores do programa, que era o José Wilker, né? E também com o redator final do projeto, que era o Cláudio Paiva. Então ela acabou deixando o projeto, né? Muita coisa não se esclareceu tão bem na época, enfim. E ela também não apareceu no que se fez depois, né? Não voltou mais ao Sai de Baixo, não fez os episódios especiais, quem fez foi a Márcia Cabrita, né? E também não fez o filme, né? Além desses problemas internos, assim, né? Ou apesar deles, né? O programa teve outros diretores na sua trajetória, né? Ele começou sendo dirigido por Daniel Filho, também Cécile Thierry participou da implantação do Sai de Baixo, foi dirigido por bastante tempo ali de maneira um pouco alternada pelo José Wilker, já citado, pelo Denis Carvalho, né? E nos últimos tempos, quem dirigiu mais frequentemente, né, por estar chefiando o núcleo responsável pelo programa, foi Jorge Fernando. E além da Maria Carmen Barbosa, do Miguel Falabella e do Cláudio Paiva, muitos outros dramaturgos, roteiristas, enfim, contribuíram com os roteiros do Sai de Baixo, né? Às vezes muitos deles no mesmo episódio, né? Alguns, que eu não vou me lembrar dos nomes de todos, né? São realmente vários, mas alguns daqueles que contribuíram para as histórias do programa foram Gilmar Rodrigues, Duba Elia, Elisa Palatinic, Flávio de Souza, José Antônio de Souza, Lícia Manzo, nossa autora aí de A Vida da Gente, 7 Vidas, né? Tudo Novo de Novo, e da novela das 9 que está por estrear assim que pudermos, né? Um Lugar ao Sol. Também tivemos o próprio Cláudio Paiva, claro, que era o redator final, né? Juca Filho, Rosana Herman, enfim, né? Foram vários roteiristas que colaboraram, além de Nani, Laerte e muitos outros, né? Humores diferentes, né? De cartunistas, de profissionais de roteiro de outros tipos de programa também, escritores paulistas, escritores cariocas, para dar realmente visões diferentes de se contar histórias cômicas nesse programa gravado no Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo, na Rua Augusta, né? Uma plateia de cerca de 700 pessoas. E nos 6 anos de programa, mais de 500 mil pessoas assistiram ao Sai de Baixo lá ao vivo, né? A cada apresentação eram gravados 2 programas de uma vez, né? Chegaram-se a gravar até 3, né? Mas em geral 2 programas eram gravados e era um espetáculo à parte, às vezes acompanhar no que ia ao ar as reações da plateia, né? E as interações dos atores improvisando ali com a plateia, ou chamando atenção ali, brincando com o Denis, com o Wilker, que estavam lá dirigindo, né? E apareciam, eram focalizados. Caçulinha, que fazia música ali ao vivo, incidental para os acontecimentos, né? Caçulinha, uma nota para isso, e ele dava, né? Sai de Baixo é um grande marco. Quem não viveu a época do Sai de Baixo inédito pode ter uma ideia desse humor,
que brincava muito com coisas um pouco condenáveis com o passar dos anos, né? As características físicas dos personagens, ou a origem nordestina do Ribamar, né? A condição de empregados que eles tinham, né? Ribamar, funcionário do prédio, Edileuza, Luzineide, Sirene, domésticas, né? Caco Antibes, que fazia até críticas à situação do país, né? Já que ele não praticava ações tão louváveis, mas também porque ele deveria ser punido se tanta gente que fazia coisa pior acabava por não ser, né? Então o Sai de Baixo tinha, sim, oscilações até de qualidade, né? Desníveis, porque é um pouco difícil você criar histórias geniais todas as semanas para um elenco reduzido, apesar de haver muitas participações especiais, né? Um elenco reduzido, poucos personagens, né? Um mesmo ambiente, então realmente a capacidade criativa dos roteiristas é sempre desafiada e nem todas as histórias são tão engraçadas, tão geniais e tão boas. Mas de um modo geral, dessas 240 e tantas histórias, o que fica é a marca de a cada domingo nós esperarmos com ansiedade depois do Fantástico para nos divertir, para rir com aquela família. O Cala a Boca Magda, que ficou para a história, né? A cada barbaridade que ela dizia, misturando provérbios e confundindo o significado das coisas e falando às vezes coisas muito indecorosas, mas sem a intenção, né? O famoso canguru perneta, que era uma atividade sexual completamente oculta para o público, mas que eles citavam muito ali da intimidade do casal, Magda e Caco, né? As piadas internas que se fazia com as carreiras dos veteranos ali, Luiz Gustavo e Aracy Balabanian, né? Ele que havia sido Beto Rockefeller, Vitor Valentim, Juca Pirama, Mário Fofoca, né? Ela, Miguel Falabella, brincava muito com a Aracy, a beijava na boca, embora ela fosse sua sogra no programa, né? Falava que a Gabriela da Vila Sésamo, a namorada do Nino Italianinho, do Antônio Maria, coisas assim, não é? Sai de Baixo é muito marcante para quem viu e tem sido muito marcante já para uma nova geração que não o acompanhou quando inédito, mas tem no Globoplay, no Viva, enfim, na própria TV Globo, a oportunidade aí, né, dependendo da época, uma plataforma ou outra, para ter o contato com esses personagens que são realmente parte da nossa vida, nós que acompanhamos e vimos o tamanho que teve o Sai de Baixo, inclusive na briga pela audiência, né? Porque brigava ali muito com o Silvio Santos, né? E uma vez ou outra, um era mais incomodado do que o outro, mas os dois mantiveram um público muito cativo. Época de grande saudade da nossa televisão. E outros programas, né, tentam emular um pouco esse sucesso, como o Sai de Baixo já resgatou da família Trapo, e outros virão, né? As famílias combinam muito com o humor. Sem dúvida, outras virão. TBT da TV está de volta na próxima semana. Muito obrigado a todos vocês novamente. Um grande abraço e até lá.